Para nós é uma honra, né, ter você aí online conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. E como o irmão Mazinho falou, nós vamos ter um tema hoje bem, não vou dizer polêmico, porque ele é uma verdade, né? Não é algo que aquilo que a gente inventou, não é algo que a gente está trazendo susto, porque é ressurreição dos mortos e juízo eterno. Deus preparou essa noite para que a gente pudesse aprender, tá certo? Eu queria que você abrisse, antes de mais nada, a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 6, livro de Hebreus, capítulo 6. Todos acharam? A gente vai ler alguns versículos hoje. Queria que você fosse bem atento a isso, pudesse anotar, porque é um assunto bem, como eu disse, esse não é difícil, mas é um assunto que às vezes pode trazer em você algum pensamento, né, de algumas respostas, na verdade. Ele vai trazer para nós. Hebreus capítulo 6. Todos abriram? Diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja que a gente já aprendeu algumas matérias em relação a isso aqui, né? Nós já vimos é, arrependimento de obras mortas, nós já vimos sobre fé, a gente também já aprendeu sobre imposição de mãos, ensino de batismos, né, que foi o irmão Patrício que deu, imposição de mãos foi o irmão Marcos, fé foi Dani. E hoje nós vamos ver no versículo 2 que diz assim: ressurreição dos mortos e juízo eterno. Os mortos que estão hoje, mortos que morreram, vai ter um dia que vai ressuscitar. E hoje nós vamos aprender. Eu vou ser um pouco didático hoje, porque são muitos versículos, mas a gente vai aprender. Não vai ser difícil, porque a palavra de Deus, ela veio para nos instruir e não para nos deixar confuso, tá certo? Você grave essa frase aí na sua cabeça. A Bíblia ela veio para nos ensinar e não para nos complicar, tá certo? É por isso que nós estamos nesse momento aprendendo, sabendo que a Bíblia é aquilo que nos traz a certeza das coisas que a gente não consegue entender. Então, no princípio, Deus criou tanto o espírito, esse espírito do homem, né, como o corpo. E quando o espírito e o corpo se unem como uma unidade vivente, o homem tornou-se uma alma vivente. Isso está lá em Gênesis 2:7. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Foi quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a Bíblia diz que ele soprou. E no versículo 7 de capítulo 2 de Gênesis diz assim: Então formou Deus o homem ao pó da terra e lhe soprou na narina o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então estava ali o espírito, o corpo e a alma, né? Por que a alma vivente? Porque essa parte da alma é o que liga ao mundo natural, né? A parte física e aos sentimentos. Nos fez como espírito. Deus nos fez espírito. A gente possui uma alma e a gente habita no corpo. Então esse corpo que está aí, isso aqui não é você em si, é a sua casa, né? Se você pegar aqui e dar um beliscão, vai doer, mas se passar que tem gente que corta um braço e ela não deixa de ser a pessoa, a personalidade que é, né? Por quê? Porque Deus nos fez espírito. Nós possuímos uma alma e nós habitamos no corpo. Então, o homem foi criado, né, para ser imortal, no sentido que nunca precisava morrer, né? E muita gente já morreu. Hoje em dia tem quase 7 bilhões de pessoas no mundo. Imagine desde do início da Terra para cá, se ninguém tivesse morrido, né? Morrido, eu digo fisicamente, mas tem uma causa porque isso aconteceu, que foi quando o homem pecou. A Bíblia diz que está lá em Gênesis 2, 15 ao 17, diz que por causa da consequência do pecado, o homem viria a morrer. E Adão não morreu ali, ele não caiu com os pés duros no chão, né? Ele morreu espiritualmente. E esse morrer espiritualmente, houve uma separação de Deus com o homem, ok?
Então o homem pecou, né, perdeu o direito da árvore da vida e o resultado disso foi morte, espiritualmente, como eu falei, e começou a morrer fisicamente. É tanto que se você olhar para o seu rosto hoje, ele não é mais a mesma coisa de 30 anos atrás, não é verdade? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né, e o dom gratuito de Deus, a vida. Então era para o homem viver eternamente. Na verdade, nós somos eternos. O nosso espírito é eterno, mas no nosso corpo era para viver eterno, né? Mas por causa da consequência do pecado, o nosso corpo físico ele vem definhando. É tanto que tem coisas que a gente que fazia antigamente que hoje a gente não faz mais, né? De esforço, de algumas noites sem dormir. Eu não aguento mais nenhuma noite sem dormir, né? Por causa do nosso corpo, né? Então vou continuar aqui. A morte não é um fim da existência, antes consiste basicamente em uma separação. Então, quando a gente vê uma pessoa morta, na verdade, a casa está vazia. E se você passar aqui no nosso bairro e ver alguém que morava numa casa ou uma família, e essa família saiu da casa, você vê que a casa fica feia, começa a ficar suja, fica apagada, o pessoal joga pedra, porque não tem vida na casa, né? A vida é o nosso espírito. Então, eu tenho dois pontos, né, aqui para falar. A morte física é uma separação do espírito do corpo. É a expressão externa da morte espiritual. Isso é básico, né? A morte espiritual é uma separação de Deus com o homem, o qual é a consequência do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Então, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos 6:23, que essa é a promessa que Deus nos dá, que nós temos a vida eterna, né? Essa vida eterna é uma vida de gozo no Senhor, de estar junto com Ele. Sobre essa ressurreição, eu queria que você entendesse que o homem nasceu para viver eterno, mas por causa da consequência do pecado, houve uma separação porque Deus não coabitava com o pecado, né? Aí você pode estar perguntando, mas se antigamente o homem pecou e Jesus não morreu por nós, né? Não ressuscitou e nos deu uma nova vida, mas só que a consequência do pecado é a morte. E essa morte tem que ser paga no físico, né? Então nosso corpo ele vai padecer. Então eu queria falar sobre dois tipos de ressurreição que vai acontecer é inevitável, mesmo que a gente não queira, a gente assina um documento, vai no cartório, fala com alguém. Essas duas ressurreições vão acontecer. Quais são as duas? A primeira, a ressurreição do corpo físico. Então, quem morreu em Cristo está dormindo. Os meus avós, que eram crentes, eles estão dormindo. Aquelas pessoas que morreram com Cristo, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas estão dormindo. Então, nada mais é do que a ressurreição do espírito e o corpo físico, tipificando a ressurreição espiritual. Então, a gente pode ver isso no arrebatamento, quando tiver, nós vamos ver lá na frente, em juízo eterno, que quem tiver aqui nessa terra, como a gente vive, Jesus vai vir nas nuvens nos buscar. E a Bíblia diz que quando ele vier nas nuvens, quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. Então, não tem como um espírito subir só o espírito. Ele vai receber um corpo. Sabe por quê? Porque Jesus recebeu um corpo. É tanto que quando ele chegou diante de Tomé, ele disse, Tomé duvidava, ele disse, olha aqui minhas mãos, toca. Então, um espírito não tem corpo, né? O nosso corpo vai ser glorificado para quem estiver vivo e quem morreu vai ser ressuscitado. Vai ser um corpo glorificado. Então tem a ressurreição espiritual, que é o que aconteceu conosco atualmente, que é a ressurreição do homem com Deus, sendo essa a missão principal de Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, ele veio ressuscitar, ele veio dar ele veio ressuscitar o nosso espírito que estava separado do Senhor. Então, por isso que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Então, são esses dois tipos de ressurreição, a física e a espiritual. Dando continuidade, a gente vê que o homem é um trino, né? O homem é trino, ou seja, ele é um espírito, ele possui uma alma e nós habitamos no corpo, tá bom? Não tem essa coisa de dizer, é porque minha alma está dominando, o meu corpo está dominando. A gente vai, quem a gente mais alimenta é quem ele vai
ser mais forte, né? Se você tem um cachorro e um gato, se você dá muita comida ao gato e dá pouco ao cachorro, o gato vai bater no cachorro. Mas se você alimentar um cachorro, né, e o cachorro sempre vai ter mais força do que o gato. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, bem rapidinho, em Ezequiel, capítulo 36, livro de Ezequiel, capítulo 36. A gente vai ver isso. Nós vamos ver que nós somos um espírito. Isso, isso. Capítulo 36 de Ezequiel fica depois de Lamentações e antes de Daniel, tá bom? Todos acharam? Então, capítulo 36 de Ezequiel, versículo 24 ao 27 diz assim: tornar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei a todos os países, e vós trarei para a, a vossa terra. O 25, então aspergirei água para pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas iniquidades, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o espírito, o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esse coração de carne é um coração amolecido, um coração tratável diante do Senhor. Uma pedra não tem como você moldar, a não ser que você quebre. Mas há uma prova aqui que Deus diz: Eu vou dar um novo espírito a você. Então Deus nos deu um novo espírito, e esse espírito ele está ligado a Deus. Então, em nós houve uma ressurreição no espírito. E na a restauração da nossa alma, eu queria que você abrisse lá em Salmos, capítulo 19, versículo 7. Tá só eu e a irmã Lúcia com a câmera ligada. Todo mundo foi-se embora, foi. Salmos 19, versículo 7. Diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a palavra nos restaura. A palavra restaura a nossa alma. O sentimento. O que é esse restaurar a alma? É de tanta gente se expor à palavra, tem traumas na nossa vida que eu não posso, que eu não devo, que eu sou feio, que eu não consigo, né? Que todo mundo consegue menos eu. Isso está errado. Isso é um tratamento na alma que deve ser tratado através da palavra, tá bom? Então há uma restauração da nossa vida através da palavra. Então essa restauração é contínua. Ela não é restaurada só uma vez. Então essa restauração é contínua, porque a nossa alma, ela pende para onde está mais forte. Se o nosso desejo carnal estiver mais forte, a nossa alma vai estar. Se a nossa alma tiver, se o nosso espírito estiver bem alimentado, a nossa alma, ela vai pender para isso. Sabe um exemplo simples? É quando a gente está, a gente diz almático, né? Não existe essa expressão almático, existe o carnal. E o carnal é quando ele está fazendo a obra da carne, com ira, com contenda, com discórdia, com inveja, não é verdade? E isso é uma atitude carnal, porque a gente deve alimentar o nosso espírito através da palavra. Aí a nossa alma, ela, quando vier alguma coisa, ela vai estar focada, ela está virada para as coisas do espírito. Você está entendendo? Abre comigo também lá em Romanos 12, 2, que é um versículo também bastante conhecido. Nós estamos aprendendo sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Não se assuste com o tema para quem entrou agora, mas é um tema esclarecedor e é um tema do nosso futuro. O que diz ao nosso respeito é a bênção, não é verdade? É o nosso futuro. Não é uma coisa que a gente vai ter medo. É o nosso futuro. Romanos 12, 2, como Dana anotou aí, diz assim: E não vos conformeis com este século. Qual é este século?
É isso que nós estamos vivendo. O que é que tem se falado sobre hoje? É a relatividade. Eu faço o que eu quiser, independente de qualquer coisa. Ninguém deve se intrometer na minha vida. Né? É isso que a gente tem vivido hoje, que as pessoas têm falado. Eu faço o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz. E tem uma frase interessante que é assim: meu corpo, minhas regras, né? Eu visto o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. E isso não é bem assim. A gente deve fazer o que a Bíblia manda, o que a Bíblia diz. Diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como você não tratar a sua mente, sua alma para viver as coisas do Senhor se você não se expor à palavra, tá bom? Então a gente está vendo os três restaurações, que é a restauração do nosso espírito, a gente já viu agora a restauração da nossa alma, e nós vamos ver a restauração do nosso corpo, porque Deus quer restaurar o nosso corpo, Deus não quer que a gente esteja doente. Doença não faz parte do nosso corpo. Mesmo o nosso corpo estando, ele vai se definhando e indo para o pó. Porque isso foi uma consequência terrível que aconteceu por causa do pecado. E isso está lá em João capítulo 6 versículo 40. Queria que você abrisse aí, por gentileza. João, Evangelho de João, capítulo 6 versículo 40. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vou achar. Isso, capítulo 6 versículo 40 de João. Eu vou ler, diz assim: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vi ao Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, no último dia, que último dia é esse? É quando Jesus vier nos buscar. Não é quando ele ficar nas nuvens, né? Às vezes a gente vê essa questão, Jesus vai voltar nas nuvens. Não, ele não vai fazer isso. Esse no último dia é quando ele botar os pés na terra. E quando ele vier nas nuvens nos buscar, é nos é, fazer o arrebatamento e pegar aqueles que morreram em Cristo, tá bom? E esse último dia é quando ele vier também, nós vamos ver lá na frente, quando ele vier depois do milênio. Isso é para o próximo assunto que nós vamos ver que é juiz eterno, tá bom? Abre lá também Filipenses, capítulo 3 versículo 20. Filipenses 3 20 a 21. Todos acharam? Vou ler, para a gente não perder tempo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha que tremendo. Então nós vamos ter um corpo igual ao de Jesus, é o que a palavra de Deus diz. Como é esse corpo? É um corpo glorificado, é um corpo que pode estar diante de Deus. Esse corpo aqui não pode estar diante de Deus, porque ele quando ele diz assim, é o corpo da humilhação, é um corpo que desfalece. Se você correr, 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 você não aguenta, porque é um corpo limitado. Por mais que a nossa mente, como eu falei no começo, eu quero, eu posso chegar lá, eu consigo, mas se você não descansar, se você não se alimentar, você não passa da porta. Não é verdade? Tiver uma pedra ali, cai uma topada, arranha o joelho, cai no chão, os cachorros vêm, é capaz de lamber você, né? Então você tem que estar alimentado, né? Nós vamos receber esse corpo glorificado, mas quando Jesus vier, nos, no arrebatamento e também no último dia para quem morrer com Cristo, tá certo? Então, eu queria ler aqui algumas coisas antes da gente ir para o outro tema, que diz assim: a vivificação é feita pelo Espírito Santo e a palavra. Não tem como a gente só ser glorificado, vivificado só do Espírito, mas da palavra. E essa palavra é a palavra de Deus ensinada através de irmãos, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Não tem como você ficar só na sua casa,
sozinho, só estudando a Bíblia, estudando sozinho, você não vai chegar um momento que você vai estar se confundido. Porque não foi essa a vontade de Deus para o homem. Deus fez para que o homem aprendesse de outro, porque o Espírito é derramado em cada um, dependendo da unção de que cada um tem, e assim a gente aprende. E ele diz assim: vivificação é feita pelo Espírito e pela palavra. Embora o homem se torne justo perante Deus e vivo espiritualmente, que é como nós estamos, seu corpo morrerá como resultado da herança genética originada do abençoado Abraão. Adão, desculpa, Adão, o abençoado Adão pecou. Aí essa genética do corpo físico padecer vai acontecer, porque é uma lei, infelizmente. O justo ressuscitará por ocasião da volta de Jesus, enquanto que o ímpio ressuscitará por ocasião do julgamento final. E isso é sério, tá certo? Quem é crente, eu vou dizer assim, no crente no sentido popular, mas quem confessa Jesus como Senhor e Salvador vai ressuscitar ou vai receber um corpo glorificado no arrebatamento para estar com Jesus. Quem morreu sem Cristo vai ressuscitar e vai estar no juízo eterno, no julgamento eterno. E isso é sério, tá certo? Eu quero botar um parêntese nisso aí, porque a nossa missão é salvar aquelas pessoas que não são crentes. É evangelizar, é pregar, é falar do amor de Cristo, porque vai haver um julgamento final e não tem boquinha quando chegar esse tempo. Desculpa o termo, tá certo? Não tem pra onde correr, não tem maninha, não tem painho, tá certo? Não tem um político, não tem barganha, não tem dinheiro, não tem propina nenhuma que faça entrar nessa regra, né? É, depois da morte segue o juízo, né? Por isso que nós não podemos julgar quem está ali no caixão. Fulano fez isso, fez aquilo, vai para o inferno. A gente não pode julgar. Porque naquele momento que a pessoa está ali sentada, deitada ou morrendo, a gente não pode julgar pelo que a pessoa falou, pensou, pediu perdão a Deus. A gente não pode. Tá certo? Então, a partir de hoje, a gente não vai julgar ninguém. A gente vai ter no nosso coração um vigor, a força de sempre estar evangelizando, de ensinando, praticando a palavra, para que a gente não entre nesse caminho. Tá bom? Queria ler outros versículos. Queria que você abrisse lá em João, capítulo 5, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 ao 29. Eu vou ler enquanto você abre, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Quando João, capítulo 5, 24 a 29. Diz assim: quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos e. Eita, tô lendo em Atos, perdão. Desculpa, é João 5, 24. Desculpa. Em verdade vos digo: quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, não vai passar pelo julgamento final. Em verdade vos digo, né? Jesus dizendo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e quem ouvir viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Mas vós humilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso é sério. Todo mundo vai ouvir quando Deus, Jesus, em chamar, porque Deus deu autoridade a Jesus. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Amém? Então, eu agora vou para o tema juízo eterno. A gente viu sobre ressurreição dos mortos, vou dar só uma pequena revisão. A gente viu que nós somos um ser trino, né? Nós somos um espírito, possuímos uma alma, que é o nosso sentimento, e nós temos um corpo físico. Então, Deus restaurou nosso espírito através da morte e ressurreição de Jesus Cristo.
O nosso corpo, no juízo, nos últimos dias, ele vai ser ressuscitado, vamos receber um corpo novo, mas durante isso, esse processo, nós temos a nossa alma. A nossa alma é o sentimento, que ela vai pender para onde está forte. Por isso, nós devemos estar sempre diante da palavra, estudando, cultuando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Então, juízo eterno. O que é juízo? Né? Quando a gente fala em juízo, tem duas palavras aqui que é juízo e eterno. Essa palavra juízo, eu tô com um cronômetro aqui no meu relógio, pode ficar tranquilo, não vou passar do horário, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos. Mas o que é juízo, né? Quando a gente fala juízo eu vi uma explicação sobre juízo, quando a gente fala juízo, só leva para o lado da cajadada. Fulano levou um juízo, pá, foi aquilo ruim. Mas se você assistir um jogo, o juiz ele tá correndo direto ali com os jogadores e ele dá a sentença certa. Né? Muitas vezes a gente, eita, caiu, é um pênalti. E ele olha direitinho e ele vê que não é. Então ele julgou da maneira correta, da maneira justa. Então, juízo ou uma sentença também pode ser uma recompensa, tá certo? Um juiz, quando ele dá uma sentença favorável a alguém, é uma recompensa. Para quem fez alguma coisa ruim, é uma condenação, tá certo? E eterno é uma coisa que vai ser sempre aquilo, não vai mudar. Tá bom? Então, não leva para o lado do que Deus é ruim, Deus é justo, mas essa palavra juiz, ela pode ser uma condenação para quem está errado e pode ser um galardão para quem está fazendo o que é certo. Tá ok? Então, o ato de julgar, né, solene, que Deus pronunciará no final do mundo. Então, Deus vai fazer isso. Quando a gente vai ver agora. Ao homem está ordenado morrer só uma vez. Né? Quem morreu aqui duas vezes? Ninguém, né? Então a gente só vai morrer uma vez. Vindo depois que se tivesse morrido duas vezes, era uma alma que estava aqui com a gente, né? Ia assustar a gente aí. Então, ao homem está ordenado morrer só uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Está lá em Hebreus 9:27. Queria que você lesse depois, tá bom? Há vários tipos de julgamento. Nós vamos estudar aqui 7 julgamentos. E eu queria que você ficasse bem atento. Depois a gente pode colocar essa foto lá no grupo para que você possa estar estudando. E diz assim: o primeiro julgamento que nós vamos estudar é o julgamento dos pecados. Tá certo? Por quê? Tem um julgamento dos pecados. Porque se não houvesse o pagamento desse julgamento aqui, não teria mais ninguém. Tá certo? Você lembra lá de Sodoma e Gomorra? O pecado estava tão grande que não foi Deus que quis matar. O pecado estava tão grande que teve que ter um juízo, teve uma sentença. Então, o primeiro julgamento é dos pecados. Como foi que ele foi julgado? Jesus na cruz assume os pecados dos cristãos. Então, Jesus se entregou por mim e por você e morreu por esse pecado. Tá certo? Então, esse julgamento do pecado já foi julgado. É o primeiro julgamento, já foi julgado. O segundo é o auto-julgamento do cristão, né? Isso evita o castigo. Se for negligenciado, o Senhor julga e o resultado é o castigo, mas nunca a condenação. Qual a diferença de castigo para condenação? Castigo é algo ali naquela hora, condenação é algo eterno, tá bom? Por isso que quando a gente vai tomar ceia, a Bíblia diz, o homem deve julgar a si mesmo, porque é por isso que está tendo tanta gente doente, tanta gente morrendo cedo, é porque não se julga. E nós precisamos se julgar, tá bom? Quando a gente se julga, o que é esse se julgar? Eu não posso falar, eu falei mal de fulano. Meu Deus, me perdoa, Senhor, porque eu falei mal de fulano. Eu preciso agir da maneira certa. Eu não posso fazer isso, né? Então esse auto se julgar, eu pequei. Pai, me perdoa, né? Eu quero me arrepender. Então esse auto julgamento livra você da condenação eterna. Nós estamos vendo, para quem entrou, ressurreição dos mortos e juízo eterno. A gente já viu sobre ressurreição dos mortos, agora nós estamos estudando juízo eterno. E nós estamos vendo o terceiro ponto do julgamento, nós vamos ver 7 pontos. Nós vimos o primeiro, que é julgamento dos pecados, que foi através de Jesus Cristo, o auto-julgamento, e nós estamos vendo agora o julgamento das obras dos cristãos. Então, o julgamento das obras dos cristãos
e não dos pecados, tá bom? O cristão ele vai ser julgado pelas obras, se ele deixou de fazer ou fez, e não pelos pecados. Por quê? Porque os nossos pecados já foram julgados em Jesus Cristo. Os seus pecados foram expiados e nunca mais serão lembrados. Contudo, cada obra do cristão deve ser julgada. Por isso que a gente deve andar em amor, tá certo? Porque é nisso onde nós vamos ser julgados. Se você deixou de andar em amor com fulano ou com Beltrano, você precisa estar se fazendo essa observação, porque suas obras vão ser julgadas. Então a gente precisa, né, pegar aquilo que a gente está fazendo e colocar diante do Senhor. Tá bom? Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5 de 1 Coríntios. Queria que você abrisse e diz assim. Ah, eu abri aqui outro. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 diz assim: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, vai chegar um momento realmente que nós vamos ser julgados. E nós precisamos, irmão, eu quero falar sobre isso um pouquinho, eu quero dar uma parada nisso. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, plantando, para que a gente não seja julgar, a nossa obra não seja vã, como palha, algo que você fez inútil. A gente com tanto poder como crente fez nada, entendeu? Precisamos andar em amor. Então, o quarto julgamento é o julgamento dos gentios na volta de Cristo na terra, depois da grande tribulação. O que é essa grande tribulação? Pela uma cronologia bíblica, a gente vem, teve um grande marco na nossa história. Eu sei que é bem didático, irmãos. Eu quero que você se anime, mas é algo esclarecedor. Houve um ponto na humanidade que aconteceu. Qual foi esse ponto? Quem sabe? Foi a vinda de Jesus Cristo. Foi um marco na história. Ela dividiu a história. É tanto que tem antes e depois de Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, houve uma nova era, que foi a era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo. Então, vai vir, Jesus veio uma vez como cordeiro e ele vai vir como um leão. Quando ele vier nas nuvens, a igreja vai ser arrebatada e quem tiver morto vai ressuscitar e vai ficar 7 anos no céu, tá certo? Nas bodas do cordeiro. Nós vamos estar ali recebendo o nosso galardão, que é o julgamento 3, que é o julgamento das obras do cristão. Nós vamos estar ali numa grande festa, comendo, se alegrando. Por que vai comer? Se a Bíblia fala de bodas, do cordeiro. Porque nós vamos ter um corpo glorificado. Nós vamos comer. Jesus comeu. Sabe quando? Quando ele ressuscitou e comeu peixe. E ele pegou o peixe e disse: já está aqui assado, vem comer comigo. Não é verdade? E Jesus comeu. Então, o nosso corpo glorificado, nós vamos comer. Tá certo? Vamos comer, graças a Deus, obrigado. Isso é muito bom. Tá certo? E quando ele diz aqui o quarto julgamento, que é o julgamento dos gentios, quem são os gentios? São aquelas pessoas que não aceitam a Cristo. E eles vão ser julgados depois da tribulação. Por quê? Depois dos 7 anos. Enquanto a gente estiver tendo uma festa, lá em cima, embaixo, vai ter 7 anos de tribulação. E eu vou lhe dizer, tribulação é uma grande coisa ruim, que eu não sei nem explicar o que é. A Bíblia fala que tribulação já é ruim, e ele diz uma grande a terrível tribulação. E eu não quero trazer medo a você, eu estou querendo só dizer o que a Bíblia fala, tá certo? É verdade. E eu queria que você abrisse lá em Mateus, vamos embasar isso na Bíblia, Mateus 25:31. Então, chegando no final, não fica preocupado. Eu sei que todo mundo passou um dia cansado, mas nós vamos terminar antes das 9 horas. Não se preocupe, tá bom? Nosso intuito aqui não é segurar você em si ensinar.
Olha, abra aí Mateus 25, 31 a 34. Eu vou ler para a gente não perder tempo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se descerá no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como os pastores separa dos cabritos e ovelhas. Ou seja, vai separar quem é dele e quem não é. Quem passou pela tribulação e quem não conseguiu passar. Continuando. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha que interessante, né? Então vamos lá, faça uma cronologia, um desenho na sua cabeça. Estamos na era da igreja, Jesus vai vir nas nuvens, não é a segunda vinda dele. Nós vamos arrebatados, quem tiver morto ressuscita, passa 7 anos no céu, numa bodas do cordeiro, embaixo na tribulação da molesta. Desculpa a palavra. Aí depois disso, Jesus vem julgar. Aí separa quem morreu, quem durante a tribulação continuou crendo ou não. Ok? O quinto julgamento que nós estamos vendo, nós vamos ver 7. Eu já vi o julgamento dos pecados que foi feito através de Jesus Cristo, já está julgado, foi pago. O segundo é o auto-julgamento, quando a gente se julga, não deixa que a gente faça coisa errada, isso evita a gente morrer e pagar preço, como diz o outro. O julgamento das obras dos cristãos, que é quando a gente estiver no céu. O julgamento, o quarto, é o julgamento dos gentios, que eu falei agora, que eles vão ser condenados, tá certo? E o quinto é o julgamento de Israel na volta de Cristo. Né? Por quê? Tem um julgamento de Israel? Porque a Bíblia diz que ele veio para eles e eles não o receberam. Eu queria que você abrisse lá em Salmo 50, 3 a 7. Salmo 50, 50 está no meio da Bíblia, é só abrir. Salmo 50, 3 a 7. Vou ler enquanto vocês abrem, tá bom? Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intimida os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os seus santos, os que comigo fizeram aliança por meio dos sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é próprio Deus que julga. O 7. Escuta, povo meu, e eu farei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Então Deus vai vir julgar quem creu nele e quem não creu. Vai ter um julgamento de Israel, sabe? Deus escolheu esse povo para representar a fidelidade dele ao mundo, e quando Jesus chegou, algumas pessoas não quiseram aceitá-lo como Jesus. Então, isso vai ter um julgamento por isso. Vai ter uma sentença por isso. Tá bom? O sexto e penúltimo julgamento é o julgamento dos anjos caídos depois do milênio. Olha, apareceu a palavra milênio. Por que isso, a palavra do milênio? Então vamos lá. Quem são os anjos caídos? São a terça parte do céu, que hoje são os demônios, tá bom? Ressurreição, o arrebatamento, 7 anos, Jesus vem para julgar Israel e aqueles que não quiseram durante a perseguição aceitar Cristo ou não. E agora vem o milênio. O milênio é 1000 anos de paz, onde Satanás é preso. E vai ter o julgamento depois no milênio dos anjos caídos. E eu queria que você abrisse lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7.
Estamos aprendendo sobre uma doutrina, dois pilares da doutrina de Cristo, né? É, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, imposição de mãos, ensino de batismos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Estamos crescendo no pilar, tá certo? São colunas, a gente não faz um prédio com 3 colunas, a não ser que dependendo da arquitetura. O normal, o básico é 4, né? Para que ele fique fincado. Então a gente está aprendendo, estamos crescendo, estamos avançando, tá bom? Eu sei que para a gente cavar, para botar um concreto, uma laje ou um pilar, a gente precisa fazer força. E essa força que você está fazendo com que você avance, que você desenvolva. E a gente vai chegar, como a gente tem dito, que é a nossa visão, é de chegar a 1% da região sudoeste de Campina Grande com base, não é algo só de emoção, é algo baseado na palavra, não é algo baseado em uma ideologia humana, nenhuma frase, nenhum pensamento, mas sim na Bíblia. A Bíblia é a nossa base, onde a gente finca as nossas estacas para que a gente possa viver, tá bom? Então eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 10, e diz assim: nós vamos ver sobre o julgamento dos anjos caídos e depois do milênio. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para pelejar. O número desses é como a areia do mar. Então marcharam então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos anjos, dos santos e a cidade da que querida desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém? Você pode dar um amém? Tem um futuro para Satanás. Sabe qual é? Lago de fogo e enxofre. Tá aqui no versículo 10. Então, toda vez quando você se sentir aperreado, né, o diabo vem atormentar a sua vida, você lê aqui, ó, Apocalipse 20, versículo 10, que ele vai ser jogado, ele vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Não é a gente que nasceu para sofrer. Você nunca pode dizer, eu nasci para sofrer, só sou eu que sofro. Por que isso está acontecendo comigo? Isso é mentira, isso é o diabo atormentando. Você abre lá a sua Bíblia em Apocalipse 20, 10 e vai ler, tá certo? Tem um futuro para ele depois do milênio. E você note que ele diz assim: e vai seduzir as nações, espalhada pelos 4 cantos da terra. Nós viveremos 1000 anos, um ano de paz, sem o diabo estar perturbando a nossa vida. Esse é o nosso futuro. É tanto que eu estou querendo dizer a você: na morte não é o fim da vida do homem. Muito pelo contrário, é uma passagem para uma eternidade. Aí é como eu falei no começo: ou ele decide viver uma vida eterna com Deus, ou ele vive uma vida eterna na condenação. Amém? Ficou claro isso aí? Nós vamos agora para o último julgamento, que são 7 julgamentos. O julgamento dos ímpios mortos com o término da história da Terra. Então, essa Terra que você vive e nós vivemos, não é Marte, não é Lua. Por isso que a NASA tem um projeto de 2022 mandar astronautas durante 8 meses para Marte, só a ida, e 8 meses na volta. Por quê? Eles querem explorar outros planetas, não é porque eles querem ambição, é porque eles sabem, biblicamente, os Estados Unidos sabem, eles creem na Bíblia que o mundo vai se acabar. Essa Terra vai se acabar. Então eles estão procurando outros planetas para morar, para ver se tem vida eterna, vida lá. Já mandaram outro robô esse ano para ver se tem lá. E eu vou dizer, não adianta. Tá certo, irmão? Não adianta. A Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E qual é a palavra que não vai passar em relação ao final? E que ele vai dar uma vida eterna para quem tiver com Cristo e uma condenação eterna para quem não tiver com Cristo. Tá bom? Nós vamos ver o julgamento dos ímpios mortos com o término
da humanidade. Abre lá também, ó, você está em Apocalipse, no versículo 11 ao 15, diz assim, isso foi João, depois da visão que ele teve. Vi um grande trono branco e aquele que... Vai imaginando aí na sua mente, irmão. Vi, vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, que cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Diga aí, um trono bem grandão, e a terra não conseguiu. O 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono branco. Então, fica me arrepio isso aí. Então se abriram, se abriram livros. Não é livro, é livros no plural. Ainda outro livro, o livro da vida. Então abriram livros, que era das obras das pessoas, e o livro da vida. Aí diz assim, segundo as suas obras, tá? Ainda outro livro, né? Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então esse julgamento aí foi para quem morreu sem Cristo, tá certo? Então, num período, como eu falei, do arrebatamento, quem morreu em Cristo é ressuscitado. Quem morreu sem Cristo, quem morreu não crendo, blasfemou, pecou e não se arrependeu, está lá dormindo. Mas depois do milênio, passou a tribulação, passou o milênio. Quando o trono grande vem, branco, aí ele ressuscita. É a segunda ressurreição, para a vida eterna e para a condenação eterna. São essas pessoas que são ressuscitadas para quê? Para ser julgada por suas obras. Isso. O versículo 13 diz assim: olha que hum, isso, para a vida eterna ou para a condenação eterna. O versículo 13 diz assim: estou já terminando. Deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte, e o além entregar os mortos que nele estavam. Então, no Titanic, você lembra do Titanic que, há não sei quantos anos atrás, afundou, teve gente que morreu que não era crente. Tá lá, ainda dormindo. A Bíblia diz que o mar vai dar o corpo. E o além, quem é o além? Diz que nunca encontraram o corpo de Euclides, né? Um político que tinha, né? Nunca encontraram corpos. Então, o Ulisses era Ulisses Guimarães. Aí, o além vai dar esses corpos para ser julgados. E o que eu acho interessante é que as pessoas vão ser julgadas com o seu corpo. Vai ressuscitar o corpo para a condenação eterna. Por quê? Porque as pessoas vão estar conscientes do que fizeram de bom e de ruim. Você entendeu? O 13. A morte e o além entregaram os mortos para neles estavam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago do fogo. E esta é a segunda morte, o lago do fogo. O 15. E alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Palavras da salvação. Eu sei que é duro, mas é a verdade. É isso que vai acontecer se as pessoas não se arrependerem, tá bom? E a gente não está falando isso aqui julgando ninguém, passando na cara de ninguém, trazendo uma palavra dizendo assim: se você não se arrepender, você vai ser condenado. A gente não quer fazer isso, tá bom? A gente não quer tratar dessa forma para que a gente não quer trazer essa condenação, não quer trazer essa condenação de fazer com que a palavra de Deus seja uma condenação para ninguém. Muito pelo contrário, ela traz luz e entendimento. E ela está dando um alerta, né, para mim, para você, uma lembrança. Ela não está trazendo condenação. Eu já passei 1 minuto e 9 horas. Estou encerrando, tá bom? Então, eu espero que você tenha aprendido em 30 segundos eu vou fazer um resumo, em 30 segundos, exato, pode contar aí. Nós aprendemos sobre a ressurreição dos mortos, que nós morremos quando a gente pecou, mas Jesus veio por nós e ressuscitou o nosso espírito, vai ressuscitar nosso corpo para que a gente seja julgado pelas obras, porque os nossos pecados já foram julgados e a gente deve restaurar a nossa alma através da palavra.
E há os julgamentos, o primeiro julgamento é o julgamento do nosso pecado, que foi através de Jesus Cristo. Ele já pagou esse julgamento. Nós devemos nos julgar para que a gente não seja condenado. O julgamento das obras do cristão, que é aquilo que a gente faz, o cristão vai ser julgado pelas obras, não pelo pecado. O julgamento dos gentios, que é quando Jesus voltava a julgar quem não é crente. O julgamento de Israel, porque eles não aceitaram a Jesus Cristo. O julgamento dos anjos, que são os demônios caídos. E o julgamento dos ímpios, que é quando tudo acabar, todo mundo que não aceitou a Jesus Cristo vai ser julgado segundo as suas obras. Glória a Deus. Quem tiver alguma pergunta, se manifesta. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor, que vê o futuro que pode acontecer de ruim se você não se arrepender, se você não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas também eu estou aberto a responder alguma pergunta, se assim vocês desejarem. Tá bom? Glória a Deus. Boa noite. Boa noite, Silvana. E, olha, às vezes eu não entro aqui, mas eu tô com as minhas anteninhas ligadas ali no celular de Ah, Gabriel. tá certo, fique Vendo tranquilo, tudo, irmã tô Silvana. ouvindo tudo. Eu estou ocupada em outras coisas, depois é que eu venho entrar. Mas deixa eu perguntar uma coisa, pastor. Sim, pode perguntar. É, Sim, serão ressuscitados primeiro os mortos, não é isso? isso. E São duas depois nós que ressurreições. estivermos vivos, isso, na Isso. ressurreição. E depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Mas, no caso, no arrebatamento, não sentirá a dor da morte, não será morto, Não, porque será não. transladado, Transladado. Não, isso, na para verdade, o céu. transladado é de um lugar Não, para o outro. Nós é de um vamos lugar para o ser outro, isso. isso. Transladado foi Nós Elias. nós vamos ser Foi. o nosso corpo vai ser transformado porque para subir para Uhum. as bodas do Cordeiro, nosso corpo precisa ser transformado. O nosso espírito já está ok com Deus, mas o corpo não aguenta não. E por que Jesus quer levar o nosso corpo? Ele poderia ter deixado, né? Mas porque quando ele fez a gente, ele fez para a gente ser eterno. Por isso que ele tem interesse no nosso corpo. Entendeu? Entendi. Até porque, assim, é mais ou menos o que eu estou entendendo aí. Que o Sim, nosso corpo é templo do Espírito Santo. isso. E por isso que a gente também tem que tentar fazer as obras, não fazer as obras do Espírito, mas tentar fortalecer o Espírito e tentar não ceder à tentação da carne. Por exemplo, eu sei que uma comida me faz mal, vai fazer mal ao meu corpo, que Sim, eu tenho que cuidar do meu corpo. Mas a tentação é tão grande de comer, eu tenho que ter. É um exemplo. Eu tenho que sim. lutar para que eu É um não exemplo que coma, todo mundo está fazendo. para. Vez ou outra alguém está fazendo. Que eu não devo ceder essa tentação da carne. Eu dou o exemplo da comida, porque eu como Sim, um bocado, mas serve para várias outras coisas, né? Mas assim, eu tenho aquela noção de que se eu comer vai me fazer mal. Então eu devo resistir a essa tentação e não não comer, eu estarei fortalecendo o espírito. Mais ou menos isso? isso. Isso aí seria uma coisa minha. Mas, por exemplo, uma obra que quer ajudar alguém, porque que nem na palavra mesmo falou, né? Que deu de comer e deu de beber e não sabia que era Jesus. Sim, Não teve uma parte que foi falada? Aí, sim, assim, isso seria, no caso, uma obra, não uma obra que seria individual minha. Eu estaria sim, fazendo, sim, para alguém, mas que também iria me ajudar a ir para o céu. sim. Então, Tá entendendo mais ou menos o que eu estou tentando? tô, eu tô É que às vezes entendendo. eu sou meio enrolada para falar, mas Não, a senhora não é enrolada. Mas veja bem, pelo que eu entendi, a senhora quer saber duas coisas. Se essa. quero ir para o céu. E Pronto. como ir? Pronto. Então, pronto. Como ir? Obra, A, a gen- fé sem obra não, a obra sem fé é morta. a fé sem obra é morta. É Que morta. Isso. obra Mas é a essa? obra é importante. A obra Isso é. seria a obra da caridade, daquelas dos dons do Espírito.
Então, há Mais ou dois menos isso? tipos, isso, é mais ou menos isso. Mas veja bem, há dois tipos de obra. Quando o cristão vai ser julgado, porque tem o julgamento dos cristãos, né? Qual vai ser esse julgamento? É quando a gente for para o céu, tá certo? Nós vamos passar 7 anos lá de festa. Então, cada um vai receber um galardão. O que é galardão? Né? A pelotinha que a gente ganha no departamento infantil. Então, essa obra é o que você conseguiu exercer pelo Espírito, o fruto do Espírito. Se quando alguém pisou no seu calo, você fez o quê? Você agiu com a obra da carne ou agiu pelo amor? É aquilo que eu disse. Jesus ressuscitou o seu espírito, a Silvana está pronta espiritualmente, ela é tinina. Tinim, tá o espírito de Silvana, tá pronto. Se Jesus voltar hoje, vai. Mas durante esse percurso, a alma de Silvana ela deve ser tratada, ela deve ser subjugada, porque o pecado entrou no mundo. Então o homem se conheceu o pecado. Aí agora, o que Silvana queria fazer, um exemplo, viu, Silvana? Silvana gosta bem muito de Coca-Cola, vai passar o dia todo comendo Coca-Cola? Não vai poder, né? Vai poder passar o dia fumando? Não pode, porque o fumo traz uma coisa ruim para o corpo. Então, essa é uma tendência da obra da carne. A obra do espírito, a obra da carne. Aí tem a obra da caridade, tá certo? Que não tem como você ter Deus dentro de você e você não ajudar ninguém. É contraditório. Então, a obra de ajudar alguém, ela não vai levar você à salvação. Não adianta. Você pode pegar 10 bilhões de dólares e dar a um pobre. Você não vai para o céu. O que é que faz ir para o céu? É quando você confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não adianta você ser bonito, feio, gordo, magro, alto, pequeno. É tanto que não tinha dois ladrões do lado de Jesus, na cruz. Um que escarneceu e o outro fez o quê? Senhor, se lembrar de mim, me leva para o paraíso, né? E ele fez alguma coisa ali para bom para alguém? Ele era um ladrão, mas ele se arrependeu. O que foi que aconteceu? Houve um arrependimento, que foi um assunto que a gente falou, arrependimentos de obras mortas. Qual é essa obra morta? A obra do pecado, a obra da carne. Quando a carne está prevalecendo, a gente faz obras mortas. O que é uma obra morta? Algo que a gente faz não tem valor. Xingou, bateu, né? Eu estou falando assim numa forma bem, né, simples para que a senhora entenda. Então, o que é que Silvana, um exemplo, pode fazer, ou Silvana ou qualquer outra pessoa faz para ir para o céu? É que está lá em Romanos, queria que a senhora abrisse sua Bíblia, por gentileza. Queria que a senhora abrisse a sua Bíblia aí em Romanos, quem que tiver desejo de abrir e tiver, pegou o gancho aí dessa pergunta da irmã Silvana. A gente não está constrangido, viu, irmã Silvana, porque a senhora está fazendo a pergunta e a gente está parando para responder a senhora. Fique tranquilo, tá certo? A Tranquilo, gente está tranquilo, aqui. tranquilo. Eu tô com o aplicativo do celular aqui Tá do bom. Bíblia Online. Abra, Tô com duas abra. Bíblias perto de mim, mas o Eita. aplicativo é mais Ó, fácil. a senhora é uma pessoa estudiosa e tecnológica. Abra, por gentileza, aí em Romanos capítulo 10, depois de Atos. Esse é o segredo todinho da salvação. Capítulo 10, versículo 8. A senhora abriu? A senhora abriu? Eu estou escutando, não. Abriu. Foi. A senhora pode ler, por Abre, abre. favor? A senhora se incomoda Agora. de ler? Pronto, a Não, senhora lê tranquilo. do 8 até o 13. Tá bom? Certo, Leia aí pra gente tá. ouvir. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessastes ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É até quanto? Até o 13. Até o 13. Vou para o 11. Isso. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo 13. aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pronto. Salvo de quê? Porque Da condenação eterna. da condenação, porque ele Cristo veio para salvar os judeus.
Isso. Para salvar os seus e os seus não quiseram. Não quiseram. Aí a gente foi quem foi Foi sortudo, beneficiado. porque, né? É, né? Porque aí deu a oportunidade para que todo e qualquer que nele crê Não seja pereça. salvo. Não Isso. pense, Agora, né? E seja salvo. Mas, aí. assim, se eu não, eu ainda acho que não é só o confessar, tem que ter a fé também. Não. E Mas o tem que que está dizendo o acreditar, tem que versículo 8? acreditar, não é? Isso. É o versículo Isso. 8. É, Mas o que é que está tem que dizendo? acreditar. Porque esse porém diz assim, porém, todavia, né? É, O que se dizer? Pronto, vamos fazer, vamos parafrasear aqui. Vamos, o que se diz entre essa conversa que nós estamos tendo? A palavra está perto de ti, ele diz assim, na tua boca e no teu coração. A senhora crê. A senhora não crê? creio. Então, está na tua boca e no teu coração. Aí diz assim, esta é a palavra da fé que pregamos. Estamos pregando fé. A Ninguém fé, viu, alguém sim. viu Jesus Cristo? A senhora viu Jesus Não, Cristo? Eu também vi, não não, vi. mas eu queria ter E por morrido. que que a Ai, senhora queria ter crê? vivido naquele tempo. Então, a gente vai ver Oxe, quando a gente tiver com o corpo glorificado. Se você ler no é. começo de Apocalipse, João, quando escutou, e João disse que olhou para trás para ver quem estava falando com ele, era Jesus glorificado. Ele caiu no chão, que o corpo dele não aguenta a glória. Mas a gente precisa ter um corpo glorificado. Aí ele diz assim no 9: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e no seu coração crer de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a gente tem que crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque essa ressurreição é o pacote, é a chave final. O que é que dá um toque final quando a gente compra um carro? É aquele selinho no para-brisa do carro. Pronto, o carro tá ok. Você pode andar, pode viajar com o carro. O que é que dá uma credencial para a gente voar de um avião, um mecânico, um piloto? É uns cordãozinhos que eles deixam nos pontos-chave de verificação do avião. Pronto, é isso. Então, eu não quero aqui expor a senhora, irmã Silvana e Gabriel, eu estou falando agora para os dois especificamente, para qualquer aquele que esteja aí, né? Se havia dúvida, se estava inseguro, se não estava, eu quero expor agora para a senhora essa oportunidade, né, simples da senhora confessar ou reatar essa aliança que a senhora tinha com o Senhor. Eu não quero julgar, não estou dizendo que a senhora não tem, eu só quero dar uma oportunidade se houver uma dúvida, tá bom? Porque é o desejo de Deus, é o meu desejo, é o desejo de todo mundo. É por isso que a gente está aqui, na verdade. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Estamos fazendo isso aqui para alcançar o coração das pessoas através da palavra e não ideologia humana. Então, vou fazer uma pergunta para a senhora, falar mais calmo. A senhora quer confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E Gabriel também? Mas de novo, A senhora já não tinha porque eu já. confessado, a senhora estava em dúvida? Não, em dúvida não. Ah, Eu só, ah, assim, a minha intenção é de aprender mais, cada vez mais e entendi. mais e mais. Principalmente na época que a gente tá, né, de Sim. fim desse tempo, sabe? Eu quero aprender, Então, glória a mas eu Deus. já confessei. Ah, então, louvado Eu seja o nome do confessei, Senhor. pastor. Ô, glória. Oxe, a gente vai se Então, encontrar pronto. lá. Mas eu não. Então, glória a Deus. A Ah, vai pergunta em tempo. relação às obras foram respondidas? Foram. Pronto. Mas eu ainda vou ter um bocado de perguntas e eu vou sair perguntando no Não, grupo pode, agora. Então, não, por senhor pode também. Porque senão perguntar. a gente amanhece o dia aqui. Não, mas faça outra pergunta. Faça mais uma, pode fazer. Vá. Se eu não conseguir responder, a gente traz na próxima semana. Não se preocupe. Não, Diga aí. eu tinha somente Sim, não era uma pergunta, era só sim, pode um falar. testemunho, um testemunho que tinha sido de quinta-feira passada, que foi sobre imposição de mãos, não foi isso? Sim. Que teve acho que faz ai meu Deus, faz muitos anos, uma vez que Gabriel estava com febre, uma febre bem alta mesmo, em casa, e mesmo eu tendo dado o remédio a ele, a febre não tinha baixado. E eu lembrei de uma vez, não sei se foi uma pregação ou foi uma aula, que teve até no Rema, que a gente foi, e que foi o pastor Bud mesmo, que tinha falado Sim. sobre imposição de mãos. E me veio de orar para o Gabriel, com Foi na imposição de matéria mãos. Doutrinas Básicas. É, Isso. veio de orar para o Gabriel, faz muitos anos. E desde então, talvez eu digo, eu não vou falar não, mas eu vou falar hoje. E eu orei para o Gabriel com imposição de mãos,
E Essa semana ele agora ficou ou faz bom. tempo? Essa Faz semana ou faz anos, tempo? faz muitos Ah, anos, faz muitos anos, faz muitos anos. E ele, sabe que parece que a fábrica estava super alta, fez assim, ó. Do nada passou. Passou, ele ficou que friozinho. bênção. Isso. Faz muito Porque tempo. A Bíblia diz lá em Pastor, Marcos, né? a gente já faz tempo que a gente tem aquela intimidade assim com as coisas de Deus. Não é de hoje, Ah, não. então estamos em casa. Faz E tempo. quando é que a A gente senhora tem vem tantos visitar a gente num testemunhos. culto? É, eu preciso ir. Quando é que a É porque o gente. sábado eu vou lá pra manhã. Sim. Tem a terça também, irmã Silvana. A terça, né? E você já tinha conversado com ela, já tinha combinado da gente ir. Sim. De vir, né? Pronto, É. venha. Eu quero conhecer a senhora pessoalmente. Sábado, às Eita, 8 ô, horas, tia Lúcia. vai ter um Oxe, culto de celebração. A senhora vai vir. amém. Vamos celebrar, Silvana. Vamos É, embora. Vamos se organizar, a porque gente vai. a senhora está com isso guardada, tem que celebrar mesmo. Obrigado, Senhor, no Oxe. culto e a gente dançar junto. Ah, me dá aquele grito. Ah, meu Deus, amém, que bom, aleluia. Mas se programe para a senhora vir no sábado ou então na Pronto, terça-feira, tá bom? A amém. senhora vai ser bem Eu vou recebida combinar com a aqui, Lúcia bem direitinho pra gente ir, se Deus tá quiser. bom? A gente tem uns protocolos de segurança, de Uhum. cuidado em relação ao Covid. Entra com álcool gel, É, com a máscara, senta distante, tá é. bom? Uhum. Tá bom? É assim, vai ser Vamos um sentir só momento a mais unção agradável. um do outro. Isso. Faça outra pergunta, se a senhora tiver. Tem não, Tem agora não? não. Alguém mais tem alguma pergunta? Amém. Fernandes quer fazer alguma pergunta? Ou Lorena, né? Eu não sei quem tá online. Tá. Foi bênção, tá bom. Então, eu queria, assim, tem possibilidade de todo mundo ligar a câmera para a gente tirar um print? Fernandes disse que estamos só recebendo. É Fernandes e Lorena também que estão online? Sim. É engraçado. Que bênção, né? Que maravilha. Eu fui muito edificado. Eu sei que eu falei muito, porque são dois assuntos bem empolgantes, né? E eu sei que toda vez quando a gente ministra no grupo familiar, a irmã Lúcia é loira, eu gosto de falar assim, porque a gente sempre, as pessoas fazem pergunta, né, irmã Lúcia? Sobre esse assunto, porque é um assunto que diz ao respeito ao futuro, e o futuro é incerto, mas a gente, quando lê e aprende pela palavra, aí a gente sabe o que vai acontecer, tá bom? Eu vou tirar aqui uns prints para que a gente possa guardar e registrar esses momentos, tá bom? Lá vai, 1, 2, 6, e já, todo mundo sorrindo. Pronto. Quem tiver, puder tirar aí algum também, agradeço, tá certo? Vou colocar aqui só um minuto. Amém. Aleluia. Eu queria, antes de passar para a Lúcia, eu queria orar, tá certo? Eu acho que quando a gente cantou aquele louvor no começo, a único que é digno de receber quando se refere a Jesus Cristo, porque só Ele mesmo a gente deve dar honra e glória, porque morremos com Ele e ressuscitamos. Só Ele é digno de receber a nossa glória, nosso louvor, a nossa glória não, o nosso louvor e a nossa adoração, tá certo? Queria orar com você antes de passar para irmão Mazinho e Lúcia para concluir, tá certo? Pai, alguém tem algum pedido de oração? Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te damos graças e rendemos aí louvor por essa noite de paz, Senhor, que nós tivemos na tua presença. Pai, muito obrigado por esse grupo familiar, Pai. Eu louvo ao Senhor por essa grande porta, Pai, que você abriu e nós estamos online, Pai. E isso é algo que vai ficar, Senhor, não é algo que vai retroceder, porque Paulo escrevia cartas, hoje a gente faz transmissões ao vivo. Chegamos mais rápido, Pai. Podemos fazer mais coisas, Senhor, como Paulo, mais do que Paulo fez. Pai, até você mesmo, Jesus, disse que nós poderíamos fazer obras até maiores. E você não estava ali se menosprezando, muito pelo contrário. Que você sabia que muita coisa ia acontecer e muita gente ia ser alcançada através da tua palavra. E nós descansamos na tua graça, no teu favor e dizemos a você, Senhor, que estamos prontos. Estamos convictos, Pai, dessa missão que você colocou no nosso coração. Nós não vamos retroceder.
nós vamos avançar, porque a tua palavra é viva e é eficaz, e ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito. Nós somos gratos por essa mensagem que foi trazida ao nosso coração e nos edificou em nome de Jesus. Amém, irmão Mazinho e irmã Lúcia. Amém, glória a Deus. Logo no início eu frisei que o assunto não era assim tão simples, mas também pela maneira como foi transmitido pelo nosso amado Janderson, se tornou simples, né? É um assunto muito profundo, muito próprio para que dentro da doutrina de Cristo, mas através do ensino do irmão Janderson, bem simples, com palavras fáceis, eu tenho certeza que vocês receberam. Então, que nós estejamos prontos para que na próxima quinta-feira estejamos aqui novamente. Convide pessoas, você que está aí, o Alessandra, a Alessandra, né? O Fernandes e a irmã Silvana, juntamente com o Gabriel. Convide mais pessoas, né, para nós estarmos juntos na próxima quinta-feira com a palavra, a ministração, o ensino sobre a oração com a irmã Daniela, esposa do nosso amado pastor Janderson. Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Tenham uma noite abençoada, uma noite cheia de paz, de muita tranquilidade. Em nome de Amém. Jesus. Lúcia, Amém. Mamazinho e todos, antes de terminar, eu queria mostrar esse livro aqui, do irmão Rick Renner. É bem interessante o título. Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. Aí diz assim, desenvolvendo o discernimento para esses últimos dias. Por quê? A gente tem que ler livros, porque é como eu disse, da nossa redenção até o último dia, a nossa alma precisa estar tratada. E tem coisas que o diabo sabe o que vai acontecer com ele, e o máximo que ele puder confundir para levar para o inferno, ele vai. E esse livro é muito bom, tá certo? Como manter a sua cabeça no lugar neste mundo louco, e o mundo tá louco mesmo. Então, verbo Jó. O Rick Renner, quando escreveu esse livro, ele escreveu justamente para esse mundo que nós estamos vivendo, essa época que estamos vivendo. É realmente tremendo. Eu li esse livro e chega a ficar aquela coisa assim, você vai vendo o que é a realidade do mundo atual e como sair desse mundo atual e a posição que nós estamos dentro desse mundo, né? Isso. Amém? Glória amém. a Deus, Lúcio. Então, boa noite, fiquem na paz. Amém, amém. Tchau, irmã Lúcia. Tchau, irmão Fernandes, Gabriel, Lúcia Lorena, Lúcia Lúcia, Ana, Patrício, Marcos. Amém. Até sábado. Até sábado. E a gente vai para a igreja, se Deus quiser. Isso, amém. Estamos aguardando vocês aqui. Amém. Amém. Tchau, irmã Alessandra. Fica na paz, viu? Tchau, Alessandra. Um abraço, querida.